18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas da Mix 100,7, hein? Aqui é o espaço do jornalismo sério, feito com responsabilidade, especialmente para você, ouvinte. Carlos Júnior, Karine Leão e Cid Soares, vamos juntos com você no melhor mix até às 7 da noite, levando aí a informação. E hoje, segunda-feira, estamos começando mais uma semana aqui na Mix, aqui no 18 horas. E a Karine, como sempre, na segunda, ela tá bem animada, né, Karine? Mas é claro, segundou, minha gente. Final de semana bacana, né? Foi Aniversário, ótimo, fim de semana, exato, muitas festas, muitas comemorações. Uma boa noite para você sintonizado em 100,7. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite com muitas informações, com informações relevantes, aquelas que você realmente quer saber. E é claro, com aquelas reportagens exclusivas que só a equipe do 18 horas faz e traz para você. Muito boa noite, Cid Soares. Boa noite. É difícil, meu irmão, não pegar esse gás da Karine, viu, meu irmão? Estamos no mês de aniversário. Mês de aniversário de Karine Leão, né? Ainda não acabou por aí, né, Karine? Temos muitas comemorações. Muito o que comemorar ainda. Pois é, a pessoa gosta de festa, velho, então a gente vai seguindo aí. Boa noite. Olha, não esqueça que esse programa aqui traz notícias reais. Ouvindo todos os envolvidos, sensacionalismos não existe. Portanto, muita atenção a tudo que vai rolar por aqui hoje. Boa noite, Paulo Castro. Segunda-feira, tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Boa noite, Carlão. No clima da Karine aqui. No 100%. Isso aí. Karine. Emi Luciano, grande Emi Luciano. Tudo bem? Os ingressos de cinema voltaram. Bacana. E voltaram com tudo. Então, se você quer ganhar um parzinho de ingresso pro cinema, né, a gente vai te presentear, a gente vai escolher 2 pessoas, mas tem que interagir, mandar perguntas, ficar aqui acompanhando todo 18 horas. No final do programa eu volto. Bacana. Luciano, melhor pessoa. Melhor pessoa sou eu mesmo. Aquele, né, que você acha? Com a camisa do mano. Você é aquele que está em todas, né, Karine? Ele conseguiu chegar a tempo de comer um bolinho lá, correndinho. Eu fui correndo lá no aniversário dele. Mas ajudou a arrumar tudo depois? Ajudou. Ajudei? Esse é o Emi Luciano. Ajudou. Eu ajudei também. 6:02, boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos, começa agora o programa 18 horas, hein? Hoje, segunda-feira, começando a semana super bem aqui em 100,7. E hoje, dia 11 de novembro de 2019. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e neste final de semana foi divulgado o valor das diárias que o governador Wilson Lima vai receber pela viagem de 10 dias que fez a Roma, lá na Itália. O governador vai embolsar mais de R$45 mil só em diárias por essa viagem realizada no mês passado. Pois é, nessa viagem, Wilson Lima participou da primeira cúpula de governadores da Panamazônia e da missa de encerramento da Assembleia Especial do Sínodo da Amazônia. No total, de janeiro a outubro, Wilson Lima passou 100 dias viajando. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Odiné Araújo. 314 dias de governo e 100 dias viajando pelo Brasil afora e outros países. Por esses 100 dias de viagem neste primeiro ano de governo, o Wilson Lima já recebeu R$223.400 de diárias, R$45.400 somente na viagem que fez a Roma, de 21 a 30 de outubro, durante o Sínodo da Amazônia. De acordo com o portal da Transparência da sexta-feira passada, o Wilson Lima fez 29 viagens este ano e recebeu uma média de R$22.300 de diárias por mês em 10 meses de governo. Fomos às ruas ouvir a população. A técnica em enfermagem, Maria Leonor, fez questão de desabafar. Governador, o senhor deveria ouvir o povo, ajudar a saúde, os técnicos terceirizados que estão 4 meses sem pagamento, governador, sem alimentação, sem pagar aluguel. Não toca o seu coração em saber disso? Davi Santos também opinou. Dos 300 dias trabalhado pelo governador, ele passou 100 dias viajando. A gente elegeu um governador para trabalhar pelo povo do estado do Amazonas. A gente entende que ele não está nos representando na realidade. Ele está usando os benefícios do governo
para viajar, para conhecer, em seu benefício próprio. A professora Socorro Monteiro manifestou indignação com os números. Por que nós vamos ter que receber nossos salários atrasados enquanto ele pode gozar privilégios que nós não fazemos, deixando o nosso salário para dezembro, enquanto que ele está gozando do nosso dinheiro, recebendo salários exorbitantes quando ele nega que não tem dinheiro para nos pagar. A microempresária Doralice Dias também se pronunciou. Eu gostaria também de saber como que o governador tem tanto dinheiro para gastar, com tanta dificuldade aqui no nosso Amazonas, passando por tantas necessidades, principalmente na área de saúde, que ele faz pouco caso. A saúde no Amazonas hoje se encontra um caos. E o governador tem dinheiro, muito dinheiro, para fazer essas viagens. Na viagem a Roma, o Estado também pagou R$ 34.700 em diárias para o secretário da Casa Militar, Coronel Fabiano Bó, e R$ 16.700 para um policial militar da equipe de escolta. A assessoria do governador disse que não há irregularidades nas diárias recebidas e que os valores são estabelecidos por lei. A maioria das viagens, segundo o governo, foi para Brasília para tratar de assuntos de interesse do Amazonas. Volto com vocês. Interesses do Amazonas, é verdade. Passar 3 meses aí de um total de 10 meses de mandato viajando é um pouquinho demais, não? Um absurdo. Isso aí, como diz a reportagem, rendeu ao governador R$223 mil apenas em diárias. É uma bolada, né? Que numa situação de crise, como o governador alega estar o estado do Amazonas, é absolutamente escandaloso, embora seja legal. Pois é, enquanto o governador embolsa R$45 mil em diárias por apenas 10 dias de viagem, o atendimento lá do Instituto da Mulher, Dona Lindu, foi comprometido no último domingo. É que os técnicos de enfermagem com salários atrasados não foram trabalhar porque eles não têm mais dinheiro nem para sair de casa. Imagina que situação. É complicado, viu, Karime? A categoria articula inclusive greve geral para esta semana para forçar o governo a pagar em dia os salários e garantir dignidade no ambiente de trabalho. Confira os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. Pacientes da maternidade Dona Lindu viveram um dia de caos no domingo. Sem técnicos de enfermagem para cuidar, inclusive de bebês na UTI e demais setores onde a empresa Copean atua, os enfermeiros tiveram trabalho acumulado com os muitos pacientes para cuidar. O relato é feito pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Amazonas, Graciete Mouzinho. Os profissionais da saúde resolveram não ir trabalhar por falta de vale-transporte, falta de alimentação e pagamento. E sem contar que esses trabalhadores não têm registro em carteira, não têm contrato, é um trabalho escravo, vergonhoso. De acordo com o Sindiprive, a empresa Coopean está ciente, mas alega não conseguir técnicos para que cumpra o contrato com o governo. Todas as maternidades do estado do Amazonas estão um caos, porque essa empresa ganhou licitação em todas as maternidades. A alegação dos técnicos de enfermagem é que desde que a empresa assumiu o serviço em setembro, nunca pagou os funcionários. Por isso, a maioria dos técnicos estão entregando suas escalas. O sindicato está convocando a categoria para a Assembleia Geral na quarta-feira, dia 13, às 14 horas, para deliberar sobre ato de mobilização e greve geral. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bom, o deputado estadual Wilker Barreto do Podemos denunciou que o governo do Amazonas empenhou o pagamento no último dia 7 de R$10.700.000 à empresa GH Macário Bento, fornecedora de refeições preparadas para as escolas da capital e do interior do Amazonas. Essa empresa foi contratada sem licitação e o proprietário, o empresário Gustavo Henrique Macário Bento, foi preso na operação Eminência Parda da Polícia Federal em julho desse ano. Pois é, o Wilker Barreto lembrou que já denunciou na Assembleia Legislativa sobrepreço na contratação da empresa, que agora recebeu 5 empenhos da SEDUC referentes aos meses de agosto e setembro deste ano. Segundo ele,
No contrato, a empresa atenderia a capital e o interior com acréscimo de mais de 50% no preço das refeições escolares, passando o lanche de R$ 2,10 para R$ 4,00 no interior e para R$ 3,49 aqui na capital, enquanto que o almoço foi de R$ 8,20 para R$ 11,00 no interior e R$ 7,98 na capital. Realmente, definitivamente não dá para entender, né? Uma empresa toda enrolada, denunciada por superfaturamento, cujo dono foi preso pela Polícia Federal, ainda continua fornecendo e recebendo, né? Na boa, regularmente. Tem uma coisa aí muito estranha, né? Isso deve ser, inclusive, investigado pelo Ministério Público, né? Porque deveria, né? Não é muito normal, não, né? Mas onde está o MP nessas horas? Mas vamos lá. Política. A proposta de emenda à Constituição, PEC 410 de 2018, que deixa clara no texto constitucional a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância, tem sua tramitação acelerada no Congresso Nacional. O presidente da comissão, deputado Felipe Franschini, do PSL do Paraná, acredita que a proposta deve ser votada nesta semana. O atendimento é de que a votação da matéria seja colocada como prioridade máxima. Bom, agora vamos conferir como os parlamentares federais do Amazonas devem votar na proposta de emenda à Constituição que trata da condenação em segunda instância. A reportagem é do repórter Asaf Augusto. Parlamentares do Amazonas deverão votar a favor da proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso. O senador Plínio Valério disse que vai trabalhar pela aprovação dessa PEC. O Supremo tem a obrigação de nos proporcionar segurança jurídica e não espalhar essa coisa feia, esse cavalo de pau que ele deu, espalhando insegurança jurídica, aumentando ainda mais a jurisprudência flutuante. Este senador do Amazonas vai lutar sim para trazer paz a esta nação, porque se depender do Supremo, a gente vai para outro caminho, outro rumo que a gente não quer tomar. O deputado federal Pablo Oliva disse que a prisão em segunda instância deve se tornar regra no Brasil. A ideia da gente manter a prisão em segunda instância é acabar no Brasil com o maior problema que existe da criminalidade, que é a sensação de impunidade, aquela ideia de que o crime compensa. Por isso que nós temos que manter a prisão de segunda instância como regra no Brasil. Em uma rede social, o deputado federal Alberto Neto afirmou que é necessário cobrar os parlamentares para que a PEC seja aprovada. Se puder, o Congresso que mude a Constituição. Vamos mudar sim. O Congresso vai ter que fazer. Mas, se a gente não cobrar, essa PEC já nasce fadada ao fracasso. Já o deputado federal José Ricardo afirmou que o que está definido pelo Supremo é o que diz a Constituição. Eu acho que nós temos que obedecer à lei e à Constituição e cobrar que o judiciário seja mais rápido também nos julgamentos, porque tem julgamento que leva anos para ser julgado. O deputado federal Sidney Leite afirmou que vai votar a favor da PEC, mas disse que está preocupado com o modo com que as discussões sobre o assunto estão sendo encaminhadas. Segundo Sidney, as pessoas estão levando em consideração o interesse político e não os interesses do Brasil. Os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, além dos deputados Silas Câmara, Átila Lins, Marcelo Ramos e Bosco Saraiva, não se manifestaram sobre o assunto. Volto com vocês. 18 horas. Cidades. Bom, agora a gente fala de educação. Isso porque depois de 2 fins de semana de prova, terminou ontem o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e pelo 4º ano consecutivo, o Amazonas lidera o ranking de abstenções no exame. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o número de abstenções no Amazonas, nesta segunda etapa do Enem, foi de 36,5%, a maior do país. No total, 43.124 candidatos deixaram de realizar a prova no estado. O percentual de faltosos é superior à média nacional, que ficou em 27,19% de abstenções. Mas o resultado não é novidade para o Amazonas, que lidera o ranking dos faltosos pelo 4º ano consecutivo. No ano passado, o número de abstenções foi ainda maior. 37,5% dos inscritos faltaram o exame.
Nos anos de 2017 e 2016, o Amazonas também liderou o ranking dos estados com maior quantidade de faltosos no Enem, com 39,1% e 37,38%, respectivamente, de abstenções. Tício Benarroz, especialista em vestibulares, analisa o resultado. Subimos de 40 mil para 43 mil faltosos de 2018 para 2019. Os motivos são complexos. No interior do estado, a UFAM realiza um vestibular direcionado para essa população, o PSI, transformando o Enem em um simulado de alto luxo. Em Manaus, o Enem também é porta de entrada para a UFAM, o que faz um candidato desistir de um acesso à 16ª melhor universidade do país. Há vários motivos, mas também a falta de interesse por parte do candidato em um futuro melhor, infelizmente. Ao todo, no país, estiveram presentes neste segundo dia de aplicação 3.700.000 do total de mais de 5 milhões de candidatos inscritos. Os gabaritos oficiais serão divulgados na próxima quarta-feira. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e mais de 17 mil jovens e adultos poderão ingressar no ensino superior em 2020 por meio do programa Bolsa Universidade. Nessa edição serão oferecidas bolsas integrais de 100% e parciais de 50% ou 75% em cursos de graduação para estudantes de baixa renda. E exatamente sobre o Bolsa Universidade que vamos conversar com a diretora executiva de Educação e Tecnologia da Secretaria Municipal de Administração, Luciana Reis. Muito boa noite, seja bem-vinda ao programa 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder divulgar detalhes sobre esse processo seletivo que vai mexer com a cidade de Manaus nos próximos dias. Olha lá, então as inscrições começam nesta quinta-feira pela internet. É exclusivo pela internet? Quem que pode fazer inscrição? Isso, dia 14, na próxima quinta-feira, inicia o período das inscrições eletrônicas, exclusivamente eletrônicas. Temos um site que está sendo disponibilizado apenas para essas inscrições, que é o site bolsa.manaus.am.gov.br. E para que a pessoa possa se inscrever e assim ter uma grande chance de vir a ganhar uma dessas bolsas, ela tem que cumprir com alguns requisitos regidos pela legislação do programa. E Luciana, desculpa. Só para terminar, esses quesitos, o interessado acessa o link, né? E aí ele tem todas essas informações. Isso, mas assim, em suma, em resumo, quais seriam esses critérios? Seria não ser matriculado em nenhuma instituição pública, não participar de nenhum programa que beneficia com a geração de bolsas, né? Do poder público também. E também não ter uma renda per capita que exceda um salário mínimo e meio. Então, ele atendendo a esses critérios, ele tem uma grande chance de concorrer a essa bolsa e vir a ganhar. Certo. E quem é que tem direito à bolsa integral e as parciais? Bem, a priori, todos concorrerão. Obviamente que o grande critério, a grande chance para ganhar as bolsas integrais, que são aquelas de 100%, é aquele que tem a menor renda per capita. Obviamente que as bolsas de 100% são em menor quantidade. Mas nessa edição do processo seletivo, nós vamos ter uma grande oferta de bolsa de 75%. Quase 5 mil bolsas de 75%. Isso é único, é a primeira vez que nós temos uma oferta tão grande dessas bolsas que, apesar de não ser de 100%, elas vão facilitar bastante para aquele que quer conseguir. Muito bem. E quais são os principais cursos e quais as instituições particulares que estão participando nesse momento do Bolsa Universidade? Muito bem. Em relação às instituições, nós temos 15 parceiros nessa edição do programa, credenciados. Vou citá-las por nome: a Faculdade Boas Novas, CIESA, Dom Bosco, ESBAN, Estácio, FAMetro, FUCAP, IAES, Marta Falcão, Martedei, Newton Lins, Santa Teresa, UBRA, Uninassal e Uninorte. E os cursos, são 58 cursos diferentes que serão ofertados nessa edição. Curso da área de engenharia, teremos 13 cursos de engenharia, 12 cursos tecnólogos, cursos na área de saúde, como enfermagem, nutrição, medicina veterinária, entre outros. E o carro-chefe, aqueles que são mais procurados, são os cursos de pedagogia, administração, psicologia e direito também. Teremos algumas bolsas de direito também nessa oferta. E qual a contrapartida que o beneficiado da bolsa ele tem que dar à prefeitura?
Muito bem. O grande diferencial do programa Bolsa Universidade é justamente esse, que o nosso bolsista ele não vai ter que ressarcir o erário público devolvendo ao final do curso nenhum valor daquilo que foi invertido. Entretanto, ele tem que dar uma contrapartida, que é por meio da participação dele em projetos sociais, ambientais, educacionais, projetos esses da própria prefeitura ou de seus parceiros. E esses projetos ele vai poder prestar essas horas de contrapartida durante ainda estar realizando o seu curso, ainda estar estudando. E o bom dessa prestação de contrapartida é que ele vai poder alinhar o teórico, aquilo que ele aprende na sala de aula durante o seu curso, com a prática no exercício dessa contrapartida. Haja vista que a gente alia normalmente projetos relacionados com a área de formação dele. Então é tipo um estágio que ele ainda ganha e vai pagar com o estágio, com a força, com o trabalho, com o que ele aprendeu. Isso. Maravilhoso, Exatamente, né? É uma oportunidade única. Eu estava vendo aqui, a Gisele Pacheco, ela aqui do Mano, estão participando, estão achando maravilhoso, e 75% está todo mundo aqui comemorando. Ela está falando que ela está desempregada. O desempregado pode tentar uma bolsa também? Sem dúvida. Quando ela fizer a inscrição dela, ela vai ter que declarar todas as pessoas que moram com ela. Então ela está desempregada, mas talvez alguém que more com ela não esteja ou ganhe algum tipo de benefício do poder público. O importante é que ela observe no edital do processo seletivo todas as informações necessárias que ela vai ter que prestar em relação à questão da renda dela. E no dia que ela for entregar a documentação, ela vai ter que comprovar. Então, se ela está desempregada, ela vai ter a carteira de trabalho dela com a baixa na carteira que mostra que ela está desempregada. Pronto, Gisele, olha aí, você pode participar também. Legal, nós já temos o Bolsa Universidade aí há mais de 10 anos. Quantas pessoas já foram beneficiadas pelo programa durante esse tempo? Então, nós já tivemos inscritos mais de 500 mil, quase 600 mil, e contemplados mais de 90 mil pessoas, mais de 90 mil munícipes aqui da nossa cidade. É muita gente, não é? Quais são os cursos mais procurados? Tem um ranking? Tem, é administração, pedagogia, serviço social. São os mais procurados. Ok, então conversamos com a diretora executiva de Educação e Tecnologia da Secretaria Municipal de Administração, Luciana Reis, que falou sobre as inscrições para o programa Bolsa Universidade, que começam nesta quinta-feira e vão até o dia 1º de dezembro. Vamos lembrar o site? Perfeito. Então o site é bolsa.manaus.am.gov.br. E um detalhe: do dia 14 de novembro ao dia 1º serão as inscrições eletrônicas. No dia 4 de dezembro sairá o resultado daqueles que foram classificados. E no dia 9 ao dia 12 de dezembro é o momento em que essas pessoas classificadas vão comprovar tudo aquilo que elas informaram no sistema. Então é importante que elas estejam atentas a essas datas, e lá nesse endereço que eu acabei de passar tem o edital com todas essas informações, inclusive com todo o cronograma do processo. Pronto, tá todo mundo aqui super agradecendo. Não esqueceu o site. Muito bem. Cid, você tem mais uma pergunta? Tô tranquilo, tô satisfeito. Tá ótimo, então. Foi tudo muito bem informado. Muito obrigada, Luciana Reis. Nós conversamos com a diretora executiva de Educação e Tecnologia da Secretaria Municipal de Administração. Obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Eu é que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite. Muito bem, são 6 horas e 23 minutos em Manaus. Você está bem? Você está aí na 100,7 na Mix FM, o programa 18 horas com você até às 7 da noite. 18 horas. Muito bem. Bacana. Vamos saber a quantas, né, anda o trânsito em Manaus, com o Karine, com o trânsito, não, previsão do tempo. Não, o nosso rapaz do trânsito é o Rodrigo Soares. Vamos lá, Karine Leão. Previsão do tempo. Então, minha gente, para essa noite, a previsão do tempo, de acordo com as informações Clima-Tempo, vai ficar como a tarde, tá bom? Pancadas de chuva. A mínima de hoje foi de 24 graus e a máxima não vai passar de 33 graus. As chances de chuva é de 71%. Você está ouvindo 18 horas. Agora, garota, senti cheirinho de playlist. 6 horas e 24 minutos, é esse mesmo, Cidão. Primeira música do playlist 18 horas. Hoje vamos conferir aí a música, Cid Karime, de uma artista australiana que está dando o que falar aí. Olha que bacana. Estamos falando da cantora que tem o single número 1 na parada britânica 6 semanas,
Tones and I. E um detalhe, essa música faz parte também de uma playlist de músicas. Imagina, ela encabeça aí a playlist de músicas chiclete do mundo. Aquelas que colam, né? As que colam no seu cérebro, meu querido, não sai tão fácil. Dance Monkey. Pois é, Cid, Dance Monkey é a música do momento e agora vamos ouvir de Tones and I. Pois é, e você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, é claro que vai assistir ao clipe. Simbora! Playlist 18 horas. Muito bem, então a primeira da playlist de hoje em 100,7, Tones and I, Dance Monkey. Foi aí, né? A primeira de hoje, aqui em 100,7, na playlist 18 horas, Mix FM, são 6 horas e 29 minutinhos em Manaus. Vamos saber como está o trânsito nesse momento. Agora sim, né? O repórter Rodrigo Soares na área. Trânsito. E aí, Carlão, boa noite a todos. Vamos lá conferir o trânsito na região da Cidade Nova, na Avenida Noel Nutas, no sentido bairro após o Terminal 3. O trânsito tem fluxo lento na via. E na Avenida Camapuã, no sentido centro, próximo ao Hospital Nazeradal, o trânsito tem fluxo intenso. 18 horas. Bom, e a reforma administrativa do governador do Amazonas, Wilson Lima, que prometeu reduzir custos da burocracia estatal, acabou aumentando o número de pessoas na Secretaria de Estado de Comunicação, a SECOM. Agora são 66 cargos comissionados ou de confiança. Na lista de pagamentos de salários de novembro, a SECOM tinha ao todo 60 servidores, sendo 39 comissionados. O número de vagas passou de 60 para 81, um aumento que representa aí 35% na folha. A nova estrutura após a reforma incluiu mais um cargo de secretário executivo e 6 cargos de secretários executivos adjuntos. Antes só havia um de cada. O número de vagas para servidores passou de 60 para 81, um aumento aí de 35%. Em outubro, a secretaria tinha 21 servidores dos quadros de estatutários. Os números são de acordo com informações do portal da Transparência do Estado. Os novos números do quadro de comissionados da SECOM foram publicados no Diário Oficial do Estado no último dia 31 de outubro. Primeiro, um secretário, né? São 2 secretários executivos, 6 secretários executivos adjuntos, um chefe de gabinete, um assessor jurídico e 50 assessores. A SECOM também tem 18 funções gratificadas para remunerar os seus funcionários. Bom, e a SECOM informa em seu site que é um órgão da administração direta do Poder Executivo responsável pela definição de diretrizes, coordenação e o desenvolvimento da política de comunicação social do governo estadual, atuando no segmento de comunicação pública e também publicidade institucional. Bom, e que tem como missão tornar públicas todas as informações relativas às ações da administração pública estadual, atuando em conjunto com as assessorias de comunicação dos demais órgãos de governo e também coordenando as campanhas publicitárias desenvolvidas pelas agências de publicidade ilicitadas para atender ao governo. A SECOM presta ainda atendimento à imprensa local, regional e nacional. E, pelo jeito, essa reforma administrativa do governo foi instituída para aumentar os cargos comissionados e não para reduzir. É por essas e outras aí que o governo atual perdeu a mão e hoje atrasa salários dos servidores e até hoje não pagou a primeira parcela do 13º, que tradicionalmente era paga em julho. Pois é, e o governo ainda tenta convencer aí o servidor que não tem recursos e que precisou atrasar o pagamento de dezembro para janeiro de 2020. Enquanto aumentam o quadro na Secretaria de Comunicação, servidores da Secretaria de Produção, por exemplo, têm demissão em massa na Secretaria. Circula uma lista com 113 nomes a serem demitidos, o que provocou pânico, com certeza, entre os servidores. Até o secretário Petrúcio Magalhães Júnior estaria na lista, olha aí. São 6 horas e 32 minutos em Manaus. Política.
O presidente Jair Bolsonaro marcou reunião para a tarde desta terça-feira com o grupo de deputados bolsonaristas do PSL para informar que decidiu deixar a sigla. No encontro aí, que será realizado no Palácio do Planalto, ele deve comunicar que pretende ficar, pelo menos no curto prazo, sem partido. Bom, a tendência é que o presidente anuncie processo de coleta de assinaturas para a formação de uma nova legenda, cujo nome ainda não foi definido. Uma das hipóteses é o Conservadores. Os deputados e senadores do PSL considerados traidores pelo presidente, como Joyce Hausmann, o Major Olímpio de São Paulo, e ainda o delegado Valdir de Goiás, não foram convidados para esse encontro. E na última reunião, antes de viagem ao continente asiático, Bolsonaro disse ao seu núcleo de aliados que a situação no partido está ficando insustentável e pediu para que ele ficasse em contato com a sua equipe de advogados para evitar atitudes que possam dificultar a saída do partido. E o presidente municipal do PSL em Manaus, deputado estadual delegado Péricles, disse que vai aguardar os acontecimentos para tomar uma posição. Bom, como deputado estadual eleito pelo partido do presidente Bolsonaro, aguardarei o anúncio dele para, a partir daí, iniciar a definição sobre o meu destino político. Claro que conversando com o partido e os demais colegas deputados da sigla. Eu tenho ponderado por reconhecer a importância do PSL e, considerando meu vínculo partidário, eu vejo que é necessário realmente aguardar. Tenho dito e afirmo que estou na política por um propósito, por um ideal, que são similares aos ideais do nosso presidente, por isso que caminham com ele. Seguirei fiel ao meu propósito sem desconsiderar as questões legais do meu mandato. Carlão, e Sim. O site da revista Veja acaba de divulgar o novo nome do futuro partido do presidente Jair Bolsonaro. Oba. É Aliança pelo Brasil. Aí, olha aí. E há informações também de que ao menos 20 parlamentares estariam dispostos a seguir Bolsonaro nessa mudança partidária. Encabeçam a lista os filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro de São Paulo e o senador Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro. Você está ouvindo 18 horas. E o presidente do PT no Amazonas, deputado estadual Sinésio Campos, lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus no sábado, dia 9. Com isso, ele confirma que haverá eleição interna no partido para indicar o candidato que vai disputar a Prefeitura pelo PT. Bom, vão participar das prévias Sinésio Campos, o deputado federal José Ricardo e o vereador Sassá da Construção. Sinésio aposta que tem a maioria dos convencionais do partido para ser o indicado. Meu irmão, e com tudo isso, o que a gente tira? O PT, como sempre, está dividido. Em todos os lugares, talvez, até, né, Com certeza. É praxe já, né? Bom, agora às 6 horas e 35 minutos, confere essa notícia. A cada dia, uma pessoa é presa acusada de tráfico de drogas em aeroportos brasileiros. E o aeroporto de Manaus é o segundo do país em prisões por tráfico e se consolidou como um dos principais pontos das rotas do tráfico no país. Confira na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com dados da Polícia Federal, em cada ação do órgão, são apreendidos, em média, 13 quilos de droga no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A maconha do tipo skunk é o entorpecente mais encontrado nas apreensões. E a média de idade das pessoas detidas no aeroporto de Manaus é de 24 anos. A alta aponta a expansão de facções criminosas no estado. Os dados da Polícia Federal mostram ainda que de janeiro de 2009 a setembro deste ano, 5.023 pessoas foram detidas com substâncias ilícitas ao embarcarem ou desembarcarem nas 5 regiões do país. Em média, uma pessoa foi presa por dia acusada de tráfico de drogas em aeroportos brasileiros nos últimos 10 anos. Se no início da década, as principais rotas de drogas do Brasil via aérea passavam pelos aeroportos internacionais de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro, com o tempo, as organizações criminosas expandiram sua atuação no Brasil e no exterior e passaram a usar trajetos como Manaus. Em 10 anos, a PF apreendeu cerca de 20 toneladas de cocaína nos aeroportos brasileiros. Volto com vocês.
Bom, e sobre esse assunto, o Exército da Colômbia, olha aí, informou que o maior grupo guerrilheiro de extrema esquerda armado em atuação na América Latina, que é o Exército de Libertação Nacional, tem parceria com a maior facção criminosa do Rio de Janeiro para viabilizar o tráfico de drogas e fazer com que a cocaína chegue a Manaus a partir da capital amazonense ao Rio de Janeiro. Disse ainda que o grupo armado tem presenças esporádicas no Brasil, com o propósito de controlar atividades ilícitas do grupo. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e sobre a matéria do aumento do número de cargos comissionados na Secretaria de Estado de Comunicação, o governo do Amazonas informou agora há pouco que a nova estrutura da SECOM, abre aspas, atende à necessidade do novo regimento interno da pasta, que foi reformulado para adequá-lo às mudanças do novo cenário da comunicação social, fecha aspas. O governo diz que a última modificação do regimento interno da SECOM em 2015 manteve a mesma estrutura organizacional de 2 décadas. O governo do Amazonas também disse, abre aspas, a mudança não gera qualquer aumento de despesa de pessoal ao Estado, fecha aspas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e nesse último sábado, o Caprichoso anunciou Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, como tema para disputar o Festival Folclórico de Parintins 2020. E segundo o Conselho de Arte do Bumbá, com o tema Caprichoso, quer promover um levante aos mitos e lendas da região, do folclore e da cultura popular. Bom, já o Garantido escolheu aí o tema Somos os Povos da Floresta. Olha aí, Cid, e foi anunciado em setembro. Pois é, são 2 temas bem criativos e que permitem uma ampla abordagem por parte dos Bumbás. Certamente teremos aí mais um belo e grandioso festival no próximo ano. Parabéns aos 2 Bumbás pelas escolhas tão felizes, né, dos temas. Qual é o Garantido? Somos os Povos da Floresta, e o Caprichoso, Mitos e Lendas da região. Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito. Nosso Corpo, Nosso Espírito, é isso aí. Esse aqui quer promover os levantes, né? Isso. Certo, 18h40 e nós estamos juntos em 100,7 com você. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a campanha contra o uso de canudos de plásticos vem ganhando adesões de empresas e do poder público, graças a uma onda aí crescente que tem contado com a ajuda das redes sociais e de milhões de consumidores, que condenam o uso do produto, que na maioria das vezes é descartado no meio ambiente assim de qualquer jeito, sem o menor cuidado, né? É complicado. Algumas cidades do sudeste do país já transformaram a guerra do plástico com o descartável em lei. A famosa lei dos canudinhos, que agora também chegou a Manaus. A proibição de canudos plásticos está em debate na Assembleia Legislativa do Estado e prevê multa de até R$1.000 para bares, restaurantes, hotéis, padarias que utilizarem canudos plásticos. Quem tem os detalhes desse projeto de lei é a repórter Nathalie Moraes. Você sabia que o canudo plástico é responsável por 4% do plástico no mundo? Por ser feito de polipropileno, não é biodegradável, podendo levar até 1000 anos para se decompor no meio ambiente. O assunto é tão sério que virou lei. O projeto, inclusive, já está tramitando na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas e proíbe o fornecimento de canudos plásticos em hotéis, restaurantes, bares, clubes noturnos. A fiscalização será feita pelo PROCON. Já o valor arrecadado com as multas será destinado a programas ambientais. Esse projeto é de autoria do deputado Serafim Correia, que falou sobre a preocupação dos jovens com o meio ambiente. Preocupados com o meio ambiente, preocupados com o futuro dos peixes, das tartarugas, enfim, preocupado em preservar a vida. Porque quando uma tartaruga, ou um tambaqui, ou um jaraqui, qualquer que seja o peixe, ele engole um canudinho de plástico, ele tem morte certa. Então, vamos ajudar a diminuir a produção desses resíduos? Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6h42 em Manaus. Vamos saber como está o trânsito na nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito.
Vamos lá, Carlão, mais uma vez, na Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro, próximo ao bairro Colônia, a Serra Nova, o trânsito tem fluxo intenso na via. E na Avenida Max Teixeira, no sentido bairro, próximo à entrada do Manoa, na Avenida Francisco de Queiroz, o trânsito tem fluxo intenso também. 18 horas. Opa. Chegou a hora, mais uma. Olha só, pessoal, essa é mais uma no playlist 18 horas. É uma canção que é novidade, inclusive, aqui na Rádio Mix, que nós vamos conferir agora na segunda do playlist, hein, Cid? E além de ser novidade aqui na Mix, essa música estreou na segunda posição lá na UK Singles Chart. Don't Start Now. É a nova canção da cantora e compositora Dua Lipa. Pois é, a música é maravilhosa, super dançante, e o novo hit de Dua Lipa vai entrar na programação da Mix, é claro. E quem tem o Super App Mano pode assistir ao clipe agora. Vamos lá, Don't Start Now. Playlist 18 horas. Mais uma aí em 100,7, a segunda da playlist de hoje do Dua Lipa, Don't Start Now. Mais uma que você conferiu aqui em 100,7 Mix FM, o programa 18 horas. Mix. Bom, o Ministério Público Federal requisitou apoio da Polícia Federal, do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança para garantir a integridade física e moral dos povos indígenas do Vale do Javari, aqui no Amazonas, e dos servidores da FUNAI na região, além de fiscalizar o ingresso ilegal de estrangeiros em áreas indígenas. A medida foi autorizada por decisão da Justiça Federal, que atendeu a pedido do MPF. A Justiça também determinou à União que libere recursos materiais e orçamentários para garantir o apoio operacional às entradas em campo das equipes da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari por, no mínimo, 6 meses. Pois é, a decisão judicial determina que deve ser mantida a continuidade da proteção e da fiscalização dos territórios indígenas na região para evitar potencial genocídio aos povos do Vale do Javari. Isso porque, no último final de semana, a Base de Proteção Etnoambiental do Rio Ituí-Itaquaí, uma das 4 bases que protegem a terra indígena Vale do Javari, próximo à fronteira com o Peru, foi atacada a tiros. O registro de violência foi o 8º ataque consecutivo ao território indígena desde 2018. Cidades. Mais 26 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool aqui em Manaus neste fim de semana. E uma pessoa foi presa após o teste do bafômetro acusar 0,49 miligramas de álcool por litro de ar. Durante a operação da Lei Seca foram recolhidos ao pátio do Detran 20 veículos, sendo 14 carros e 6 motocicletas. 89 motoristas foram multados por descumprirem o Código de Trânsito Brasileiro. Foram apreendidos ainda 23 carteiras nacionais de habilitação, CNHS, e 17 certificados de registro de licenciamento de veículos. Pois é, além de ser um absurdo, né? Hoje em dia a pessoa beber e dirigir, vale lembrar também que quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool é multado em R$ 2.934, além de ter a CNH recolhida e proibido de dirigir por até 12 meses. A Assembleia Legislativa do Estado, em parceria com o Exército Brasileiro, vai fazer uma sessão itinerante no município de Tabatinga, dia 29 de novembro, para debater a situação real das fronteiras e das queimadas na Amazônia. E os parlamentares também vão visitar uma base de operação para conhecer as ações realizadas na fronteira do Amazonas com os países vizinhos. O Comando Militar da Amazônia, o CMA, vai apresentar dados sobre o controle das queimadas e demais operações de fronteiras em que o Exército atuou nos últimos meses e sobre as dificuldades enfrentadas nas ações de combate ao narcotráfico. Você está ouvindo 18 horas. A Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, está comemorando a marca de 1.000 professores do quadro ativo permanente a conquistar o título de doutorado. Segundo o Departamento de Planejamento Estratégico da UFAM, dos 1.625 docentes da instituição, sem contar os professores afastados para capacitação, a universidade tem 1.001 doutores, 476 mestres, 116 especialistas e 32
pós-graduados. Com mais doutores em seu quadro, a UFAM se fortalece e aumenta sua nota no ranking de avaliação. Parabéns para todos da comunidade UFAM. 18 horas. Vamos então com mais uma playlist de 18 horas, é isso? Pô, não, meu irmão, comigo. São 6 horas e 50 minutos, nós vamos curtir então mais uma música aqui em 100,7, a terceira da playlist de hoje, é a última, né? Vamos de Shawn Mendes e Camila Cabello. Olha aí, com Senhorita, o Cid gosta, né? Gosto porque essa música ganhou prêmio também, né, de contribuição, né, no VMA, e aí traz Senhorita, foi eleita a música de 2019 na premiação People's Choice Awards. Também aconteceu na noite de ontem nos Estados Unidos. Essa música é linda, é maravilhosa, né, Cid? Bom, vamos conferir agora a parceria de Shawn Mendes com Camila Cabello na música Senhorita. No aplicativo Humano você pode assistir ao clipe. Simbora! Playlist 18 horas. Saideira de hoje da playlist Camila Cabello e Shawn Mendes, Senhorita. Vamos saber agora como está o trânsito em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, conferindo mais uma vez na Avenida Desembargador João Machado, lá no Alvorada, no sentido bairro da Via, o trânsito tem fluxo intenso em grande trecho. E na Avenida Mário Ipiranga, no sentido bairro, na região do Parque 10, o trânsito tem fluxo intenso também em grande trecho da via. 18 horas. Carlão, segunda-feira temos informações aí de esporte, é claro. Nós temos esporte 100,7, que é o giro do esporte. 18 horas. Muito bem, Cid Soares. Vamos lá, vamos só pra falar, vai ser rápido o negócio aqui. O Flamengo poderá ser campeão antecipado do Brasileirão. Sabia disso, Paulo Castro? Como assim, cara? É o seguinte, a conta é simples, deixa eu fazer pra vocês aqui, olha. Ele precisa vencer o Vasco quarta-feira às 20h30 no Maracanã. E é difícil, né? É então, difícil. Já começou mal já. Vai ser difícil. Vamos lá então. Ele precisa vencer o Grêmio no domingo, às 16 horas, em Porto Alegre. E o Palmeiras não pode vencer o Bahia domingo, 16 horas em Salvador. Muito difícil também. Muito difícil, né? Difícil. Flamengo segue agora com 77 pontos e quem segue o líder é o Palmeiras, que aparece com 67 pontos, voltando aquela diferença de 10 pontinhos. Acabou. Então agora é o M. Luciano. Sou eu, sou Joe. Nossos convidados para o cinema. Vamos lá, quem vai ver aí os filmes nessa semana é a Maria Madalena de Lemos e a Rosalva Andrade. Muito obrigado, parabéns. Valeu, gente, parabéns. Lembrando, Cid, temos aqui nosso Vamos e Todos. E o desfile, cara. Exato. Vamos no desfile. Quinta-feira agora, né, um evento do Fernando Salinhac, queridão, convidou todos aqui. Vamos lá, quinta-feira no Estúdio 5, maior evento de moda. É o 092, né? É o 092, boa. Exato. Então estaremos lá. Viu? Mais já quero desfilar lá. Será que tem vaga? Será que tem? Sempre tem, né? Ótimo. O danado é a gente chegar na hora. Você vai desfilar com a gente, mano. Isso, vamos todos. Tô nessa. Agora 6 horas e 56 minutos, seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje demos exemplos das reações da população do Amazonas às medidas controversas que estão sendo tomadas pelo governo do estado. O governador já recebeu mais de R$200 mil em diárias em viagens que as pessoas não viram qualquer resultado prático para o estado. O governador aumentou o número de cargos comissionados em sua equipe de comunicação. O estado parece não estar dando importância aos órgãos de controle. Mantém contratos milionários que estão sob suspeita das autoridades. Os contratos da Secretaria de Educação com a empresa de transporte escolar e com a fornecedora de alimentação são alguns exemplos. São milhões e milhões de reais em contratos sem licitação sob suspeitas gravíssimas. E o governo não dá satisfação à sociedade. É sempre bom lembrar que os tempos são outros e que o cidadão não aceita mais esse tipo de comportamento. Com certeza. Muito bem, boa noite pra vocês em 100,7. Boa noite, Cid. Boa noite. Olha, Carlão, antes de encerrar, eu queria falar o seguinte: recebemos aqui a notícia que os apoiadores de Evo Morales tomaram La Paz aos gritos de guerra civil. Eu tô triste com essa situação ali, viu, cara? Tensa, né? A situação tá tensa aqui na vizinhança. Boa noite. Boa noite. Boa noite pra você, Karime. Obrigada pela companhia, gente. Um beijo. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um Mix Tudo aqui na Mix FM. Você ouviu
18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.